Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. É o terceiro vídeo de correção de exercícios que caíram na ETEC. Nós estamos resolvendo questões do primeiro semestre de 2017, ok? E a questão que eu selecionei para a gente vai falar sobre cargas elétricas. As aulas explicativas eu vou deixar aqui nos cards ou no final do vídeo. Mas antes de resolver, a gente vai bater um bate-papo um pouquinho sobre o assunto, ok? Para falar de cargas elétricas, eu preciso conhecer as partículas do átomo, né? Dependendo do número de partículas, formam os diferentes elementos químicos que estão todos aonde? Na tabela periódica, ok? Então, os átomos eles são formados por três partículas básicas, que são os prótons e os nêutrons. Então, perceba pela corzinha, os prótons estão de azul, os nêutrons de vermelho. Eles se concentram numa região central. Essa região central a gente chama de núcleo, ok? E tirar uma partícula do núcleo é muito difícil, naturalmente. Enquanto que as partículas negativas, chamadas de elétrons, elas são facilmente retiradas do átomo. Então, eu consigo perder ou ganhar elétron com muita facilidade. Então, os elétrons eles ficam numa região, né, periférica chamada eletrosfera. Então, resumindo, partículas atômicas, prótons positivos, nêutrons não têm carga, elétrons negativos. Prótons e nêutrons se localizam no núcleo de um átomo e os elétrons numa região periférica chamada eletrosfera. Ok, mas a gente está falando de cargas elétricas. O que é isso? Quando um elemento químico ganha ou perde elétrons, ele é chamado de íon. Por que elétrons? E essa é a frase principal, né? A única partícula que consegue facilmente entrar ou sair de um átomo ou de um elemento químico é o elétron. Então, se eu perder elétron com grande facilidade, eu fico com mais prótons do que elétrons. Se eu tenho mais prótons positivos do que elétrons negativos, eu estou mais positivo. Então, os elementos positivos são chamados de cátion, ok? Quem que forma cátion? Os elementos da família 1, 2 e 3 da tabela periódica. Os alcalinos terrosos e os elementos da família do boro. Já os elementos que gostam de ganhar elétrons, então eu estou ganhando carga negativa, então eu tenho mais carga negativa do que positiva, então eu estou mais negativo, são os ânions, ok? E os elementos que formam ânions são a família do nitrogênio, calcogênios e halogênios, 5A, 6A e 7A, ok? Então, resumindo, íons são elementos que perderam ou ganharam elétrons. Se eu perco elétrons, eu fico mais positivo. Se eu ganho elétrons, eu fico mais negativo. A palavrinha-chave é elétron. A única carga que se move são os elétrons, ok? Então, agora a gente pode fazer os exercícios. Quer dizer, fazer o exercício selecionado. Então, vamos lá para mais um exercício da prova da ETEC de 2017. Bora lá? Então, vamos lá. Um caminho para a sustentabilidade é intensificar a reciclagem de materiais como o plástico. Os plásticos, sejam sobras de processos industriais ou mesmo recuperados do lixo, passam por uma triagem que separa os diferentes tipos para, em seguida, serem lavados e transformados em pequenos grãos. Esses grãos, então, podem ser usados na confecção de novos materiais. Em sua fase final de reciclagem, os grãos sofrem muita agitação e podem ser eletrizados com carga positiva. Então, eles podem ficar mais positivos. Nessas condições, é correto afirmar que eles passaram por um processo de. Como nós vimos, né, existem as cargas dos elementos químicos, tem os prótons, os nêutrons que não têm carga e os elétrons.
A gente viu que a única carga que consegue se mover é a carga negativa. Então, para que ele fique positivo, ele tem o quê? Que perder carga negativa. Qual a alternativa que fala dessa perda de carga negativa, né? Primeira carga negativa não é próton, não é nêutron, não é próton, não é nêutron. Olha, por eliminação, a gente já sabe que é a D. Tem que perder remoção de elétrons, alternativa correta, alternativa D. Olha que interessante, na explicação prévia a gente viu um monte de informação, mas para resolver eu precisava só saber o que era o positivo, como chama, positivo prótons, como chama o negativo elétrons, e saber que a única carga que se move é o elétron, ok? Vou deixar para vocês aqui no finalzinho alguns videozinhos com uma complementação da explicação, ok? Para quem ainda está meio que viajando. Até o próximo vídeo. Tchau!